Olá, pessoal, mais uma vez aqui no Pausa Saudável, como eu costumo dizer, parando a rotina louca, corrida lá de fora, para falar sobre saúde, porque o intuito da gente é que você dê uma olhadinha para si, seja a sua saúde financeira, sua saúde física, mental, espiritual, e a gente possa te acrescentar, somar na sua vida e quem sabe você se interessar por um determinado assunto de um capítulo que a gente transmitiu aqui. E aí você segue esse estudo, que é o nosso intuito aqui, levar conhecimento de relevância para o máximo de pessoas que a gente conseguir. Hoje eu estou com um convidado um pouquinho diferente, porque ele vai falar sobre saúde financeira. É a primeira vez aqui no programa falando sobre saúde financeira. É o Michel Rousselet, ele é mentor, ele é especialista em saúde financeira, gestão financeira, vendas. Ele vai falar um pouco mais sobre isso. Muito obrigada, Michel, por você estar aqui e aceitado o meu convite. Imagina, eu sinto honrado pelo convite e vamos conversar um pouquinho de um tema que é tão irrelevante também hoje, né? Eu acho que hoje existe muito paradigma, muito erro de conceito quando se fala de ter vontade de ter dinheiro, de prosperar, né? Mas antes de tudo, eu gostaria de ouvir a sua história. O pessoal de casa geralmente se conecta com a gente quando a gente conta quem nós somos, de onde viemos, então fique à vontade. O famoso storytelling. É isso aí. A gente consegue se conectar. Bom, se a gente começar a falar da infância, do que a gente construiu, né? Hoje não é à toa que eu estou nesse mercado, nesse meio de vendas, da parte comercial. Desde pequenininho eu já atuo com isso, né? Meu pai sempre foi da parte comercial, isso é uma coisa muito legal de falar. Inclusive, eu fiz um vídeo e apresentei uma apresentação só sobre isso, né? Por que às vezes a gente tem um certo interesse por alguma coisa, né? Quando a gente começa a ouvir, ter uma autorreflexão, um autoconhecimento e ouvir algumas vozes, a gente consegue ter relevância. Eu, desde pequenininho, acompanhava meu pai, sempre trabalhou na parte de confecção, e eu me fascinava com aquilo, porque eu achava tão legal o trânsito que ele tinha, os lugares que ele entrava, e eu ia com ele desde pequenininho, né? Era uma coisa muito legal, e eu via o respeito que ele tinha das pessoas, e eu achava muito legal, porque a gente podia tomar café às 7 horas da manhã, a gente podia tomar café 10 horas da manhã, ele não precisava bater ponto, não precisava fazer nada, ele sempre foi autônomo, e aquilo sempre me chamou a atenção. A gente podia ter liberdade de tempo, liberdade de espaço, a gente podia ir para qualquer lugar, né? E ele viajava muito, sempre viajou muito. E achei muito interessante, uma vez que a gente eu estava brincando numa salinha como essa, assim, ele estava negociando com um cliente, e o cliente falou assim: André, faz para mim isso aqui, André. Faz o pedido para mim, então. Porque eu não sei como é que vai ser e tal. Faz a grade para mim que tu acha mais relevante. E aquilo me chamou a atenção e eu fui perguntar para ele depois, né? Pô, pai, né? Podia ter batido a meta ali, tu podia ter feito tudo que tu queria com aquele cliente, né? Imagina a cabeça, né? E ele, filho, aquilo ali foi uma construção que o pai levou muito tempo para fazer aquilo ali, para poder chegar nesse nível de poder alguém pedir confiança, né? E aquilo ali me chamou a atenção. E a gente tem tanta dificuldade hoje, a gente pega tanto vendedor, tanta gente que a gente cuida e que a gente trabalha com falta de confiança, ou seja, tem aquele viés de negatividade na maioria das pessoas, né, com o vendedor, mas porque o vendedor, geralmente, ele não investe na empatia ou na credibilidade que ele gera, na confiança que ele gera com o vendedor, né? Então, tem um monte de coisa para descambar em cima desse assunto, né? Mas é isso, a minha infância começou assim, aí eu comecei a desenvolver a parte comercial, que eu herdei dele. Ele sempre foi muito comunicativo, sempre gostou muito da parte comercial. Desenvolvi depois a faculdade de administração, comecei a estudar administração, fiz um pós-graduação em gestão empresarial, comecei a ter as minhas empresas e comecei a trabalhar com vendas. Sempre na parte comercial, passei pelos laboratórios, trabalhei com indústria farmacêutica, era representante, então visitava os médicos. Isso me deu talvez uma cancha que muita gente não teve a oportunidade de ter, que é conversar com médicos. Então, automaticamente, tu tinha que ter uma disciplina vocal diferente. Sim. Tu tinha que ter argumentos diferentes. Então, isso começou a me lapidar. E aí, depois, eu comecei a trabalhar em outros ramos. Hoje, eu trabalho num ramo, hoje, uma das maiores empresas do segmento de seguro de vida, uma empresa americana.
Estou muito contente com isso e a capacidade que a gente tem de desenvolvimento pessoal e de performance em vendas é o que eu uso por toda a história que a gente já passou. A gente empacotou tudo isso e hoje a gente ajuda as pessoas a performar mais, a melhorar tanto a parte de comunicação, rapport, técnicas de vendas e a parte emocional, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho hoje também. Então, essa questão do dinheiro, a gente estava conversando antes de começar a gravar aqui, que ou a pessoa, ela obstinadamente, ela busca o dinheiro e aí ela lida com o dinheiro de forma errada, não ética, ou a pessoa tem medo de ganhar dinheiro, né? E aí eu queria que você desenvolvesse aqui, né, onde está o equilíbrio? Por que que eu não devo ter medo de querer ganhar dinheiro de forma equilibrada, né? Onde estão os pilares para que eu possa ter prosperidade, ser feliz com isso, não sentir culpa, não passar por cima de ninguém, né? Como é que a gente consegue administrar emocionalmente essa relação com o dinheiro? É bem complexa, né, a resposta, porque ela vai pegar várias frentes, né? Principalmente, dinheiro é uma delas. É uma só. A gente tem a parte emocional, a parte espiritual, a parte física, a parte de relacionamentos. Geralmente, quem tendencia a procurar algo em uma coisa só, por exemplo, dinheiro, né? Ou tem alguma dor nisso, ou já passou por algum trauma, ou tem medo de não ter, então a gente atrai aquilo que a gente rejeita, né? Então, o medo, às vezes, afasta e aí a pessoa precisa trabalhar muito mais ou bota muito mais energia naquilo para buscar aquilo que talvez ela tenha medo de não ter. A gente, eu acho que vai falar um pouquinho disso mais um pouco lá na frente, de inteligência emocional, Fábio. Mas tudo acaba no que a pessoa tem consciência. Se a pessoa tem consciência em adquirir dinheiro e conquistar dinheiro, mas que tem um fim, um propósito, ajudar a família, não tem vergonha disso. Eu acho que ninguém devia ter medo de falar que quer ser próspero. Todo mundo precisava abrir a janela e falar que eu quero ser rico, eu quero ser próspero, eu quero ter dinheiro, porque a gente vai levantar a nossa família assim. A maioria das pessoas não sabe nem o que é propósito, inclusive, né? Tem um propósito, né? Não sabe o que é ou não tem nenhum direcionamento, sei lá, né? E ficam devanando nisso aí, ou trabalham demais, engordam, né? Tem um problema no relacionamento porque não está em casa. Eu costumo dizer, tem algumas pessoas que a gente atende e a gente fala assim, cara, isso é uma coisa que tu está destinado a fazer, a trabalhar, ter recurso financeiro, e tu fala isso que é por conta da tua família, por conta dos teus filhos. Só que eles são os últimos que tu vai ver, né? Provavelmente tu vê os teus filhos nascendo na horizontal, eu digo para eles, porque tu sai de manhã e volta de noite, eles estão dormindo. E tá tudo errado. Quando a gente fala que tu não precisa trabalhar de forma exaustiva, aquele cara que trabalha 24 horas por dia, que não tem, leva o computador para viagem, como a gente estava dizendo, né? Quando tu não te permite a fazer isso de forma coerente, clara, harmoniosa contigo, tu não vai conseguir. Não vai. O que vai acontecer é que tu vai ser resiliente, tu vai conseguir ser forte, cada vez mais força, tu vai conseguir trabalhar mais, vai conseguir mais, mas a que custo? Eu acho que nenhum fracasso familiar ou nenhum compensa, nada. Só que as pessoas, elas não entendem a energia do dinheiro. A energia do dinheiro, ela é diferente. Eu acho que a gente pode entrar numa esfera aqui que... Eu conheço 2 empresários assim que eu tenho uma admiração incrível, e eu tive a oportunidade de estar numa mesa, num jantar, e eles estavam discutindo justamente sobre isso, né? Um dizia assim, se eu não me dedico e coloco a empresa em primeiro lugar, eu vou destruir a minha família. E o outro dizia, se eu não coloco a minha família em primeiro lugar, eu não vou conseguir dar conta da empresa. E eu achei assim, um debate muito inteligente, que no final todo mundo chegou no denominador comum, mas tem muita gente que pensa das duas formas, né? Muito. E aí, quem era que estava certo, Michel? Quem era que estava certo? Posso dizer? Claro que pode, eu não falei nem o nome deles aqui. Eu acredito que sempre que tu olhar para dentro,
tá certo. Se tu olhar para fora, tá errado. Se tu olhar para fora, tu tá olhando um estereótipo que tu imagina que é uma dependência emocional que tu tem dentro. Então, primeiro olha para dentro, olha para tua família. Se tu cuidar da tua família bem, eu não digo para tu ficar com teu filho brincando 8 horas por dia. Eu gostaria de fazer isso. O ideal. Seria muito bom, ele ia adorar, mas ele também tem que estudar. Sim. A minha filha, eu tenho uma filha de 8 anos, ela precisa ter conexões com outras pessoas também, não só com adulto, tem que ter conexões com crianças. Então, nem para ela seria saudável. Mas aquela brincadeira que a gente fica com a nossa família, com nossos filhos, aquele tempo que a gente fica desconectado de celular e de forma assim ativa com eles. Presente, né? Presente, vale muito. Vale muito. Eles querem só a nossa companhia. Acontece que a gente acha que precisa trabalhar para levar os filhos para Disney, que precisa comprar um carro melhor, que precisa... A gente bota foco fora, né? E tá errado. Então, se tu olha para dentro, tu ganha sempre. Então, não deve colocar a empresa em primeiro lugar. Nunca. Jamais. E essa questão da inteligência emocional, né? Porque... Você falou muito bem, a gente vai buscando e a gente meio que se perde no caminho, né? A gente acha que o dinheiro vai ser a solução para tudo, mas a gente negligencia a saúde física, emocional, espiritual, deixa de ir para o culto ou para a igreja ou para a missa no final de semana, porque tem que entregar um projeto na segunda-feira, aí a esposa quer sair para jantar e o marido também não vai, porque precisa entregar projeto, porque quer conquistar o que você falou, né? Seja carro, uma viagem, enfim. Como é que eu consigo desenvolver a minha inteligência emocional para conquistar as coisas que eu gostaria de conquistar, sem negligenciar nem a mim, nem as pessoas que me amam, né? Porque quem está próximo da gente nos amam, né? Tu falou muito bem, a questão da inteligência emocional. A gente primeiro tem que conhecer a inteligência emocional. E a gente todo mundo nasceu com isso, que é o ato de se conhecer, que a gente falou sobre a metacognição. Metacognição é quando tu tem conhecimento dos teus atos, ações. O que tu está fazendo e por que tu está fazendo. Isso é quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Sim. A inteligência emocional é quando a gente tem a própria inteligência, que é inata, nossa, para poder entender os nossos comportamentos. Bom, isso é um ponto. O que a gente faz com o que a gente está vendo dos nossos comportamentos? Do que a gente faz com isso? Isso é autorregulação. Então, tem o autoconhecimento e a autorregulação. Quando a gente consegue, Fabiola, entender que esse comportamento não é um comportamento que eu quero, não é um comportamento coerente, a gente muda. A gente muda. E a gente vai mudar por 2 motivos. Ou por repetição. Já viu aqueles caras que fazem quadro dos sonhos, ou Sim. mentalizações, ou repetições. Repete, repete, repete. Tu faz isso todo dia. Quero começar a fazer academia. Quero começar a fazer uma caminhada. Então, repete, repete, repete. Tu muda. Tu consegue fazer isso. Ou impacto emocional, que é... Imagina tu saiu do banho de noite, tá escovando teus dentes, vai dormir. Sabe aquela cena de filme quando tu te abaixa para escovar os dentes ali, para terminar, e levanta e no espelho tem um cara atrás, assim. Deus me livre, eu tenho medo de assombração, Michel. Imaginou? Imaginou? Esse cara, ele tá falando contigo assim, Fabiola, eu não vou te levar agora, eu vou te levar amanhã. Porém, eu vou te dar uma semana para tu começar a fazer atividade física amanhã. Tu vai fazer 1 hora só. Das tuas 24, tu vai fazer 1 hora amanhã e depois durante uma semana. Se tu fizer isso, eu não venho e não te mato. O que tu vai fazer no outro dia? Treinar. Tu vai treinar, porque teve um impacto emocional. Ou aquele cara que bebe e que acha que é o rei da cocada, passa indo em festas, fazendo festa com todo mundo, bate o carro, entra em coma, fica 3 meses no hospital, quase perde a vida e fala que nunca mais vai beber. É um impacto emocional, as pessoas mudam assim. Sim. Só que a gente não precisa chegar nesse extremo. A gente tem o nosso autoconhecimento, o autocontrole, a autogestão. A gente consegue perceber por que um cara corta a gente no trânsito e a gente tem vontade de matar o cara. A gente quer ficar atrás no carro, embicando ele, assim, quase batendo, para mostrar que a gente é mais do que ele, a gente não precisa disso. Sim. Quando a gente consegue controlar isso é inteligência emocional. Quando a gente entende que a gente tem um hábito repetitivo, que é um padrão repetitivo no nosso cérebro, e consegue controlar ele,
a gente começa a mudar. Nosso cérebro é neuroplástico. Então, a gente consegue mudar ele conforme o que a gente quer. Eu quero ser um cara agressivo, um cara estúpido, que continua fazendo isso ou não? Eu quero ser um cara disciplinado, eu quero ter uma prosperidade financeira, eu quero viver assim. Então, esses tipos de comportamento não são coerentes com o que eu quero. Então, tudo começa na consciência, Fabíola, do que a gente quer. Então, é lógico que vai ter gente que vai te dizer que não quer ser rica ou que isso não é de Deus, né? Que é um pecado, que eu não quero fazer isso. Não, é lógico que eles vão dizer isso, porque eles não estão programados ou não têm a consciência em padrões programados no nosso sistema a ter dinheiro. Então, eles subsidiam a culpa, né? Eles passam para os outros em vez de internalizar. Então, tudo começa na consciência. Essa questão da inteligência cognitiva, assim, né, e emocional, eu até comentei com você na nossa primeiro encontro ali online, que existe a inteligência cognitiva, que é aquela que a gente tira notas na escola, né, e a gente acaba sendo considerado inteligente porque tirou um 10 em matemática, ciências, biologia, etc. E não é muito antigo o conceito de inteligência emocional, né? É tanto que de um tempo para cá, quando você vai aplicar para uma universidade, você agora que começou a despertar, querer saber se você sabe gerenciar conflito, se você consegue se relacionar com outras pessoas, né? Se você é um cara empata. Essas outras características estão sendo mais vistas agora, de um tempo para cá. E o que eu queria perguntar a você? Sabendo que eu sou um profissional de alta performance, tirei várias notas e tal, não sei o quê, mas eu não sei conviver em equipe, eu não sei ter marketing pessoal, eu não sei ter persuasão. Como é que você faz para uma pessoa que não tem essas habilidades conquistá-las e poder adquirir o dinheiro? Porque você é mentor na área de vendas e, obviamente, você ensina as pessoas a alcançar esses objetivos. Porque eu acho que hoje a gente tem uma população muito frustrada. Eu me comparo o tempo todo com alguém nas redes sociais e aí eu não vou nem tentar ser rico, nem tentar ser próspero, porque não vou chegar lá, né? Já deu, já. Aí pronto, tá certo ele, né? Porque seja bom ou não, a sua opinião, ela é 100% verdadeira. Então, explica pra gente como é que a gente faz para ter esse jogo de cintura e poder conquistar as coisas, né? E na área de vendas, nós vendemos o tempo todo, seja nossa roupa, nosso cabelo, nosso estilo, nosso comportamento, elegância ou não, enfim, né? Todo mundo pode, Fabíola. Eu já atendi e já conheço pessoas de alta performance, que faturam muito. Eles não conseguem conversar contigo nessa mesa aqui. Não conseguem. Ou não tem nenhum desenvolvimento, são altamente empáticos, que eu acho que a empatia ajuda também na parte de conexão e na parte de vendas, mas são totalmente empáticos. Então, tudo vai depender das técnicas que essa pessoa vai usar e do comportamento que ela vai ter. Ela pode ter técnicas e usar do início ao fim. E isso depende da carreira? Depende do que ele está vendendo. Ele pode ser um vendedor, pode ser um médico, tem de tudo. Tem de tudo. Nossa, já peguei vendedores, corretor de seguro de vida, já peguei médicos, já peguei fisioterapeutas, todo mundo precisa vender. Todo mundo precisa vender. Só que, claro, de novo, depende como tu te enxerga. Essa pessoa é que vai mandar, é a pessoa que tem mais razão, é a tua própria impressão. O que acontece que a gente, né, no primeiro momento, quando a gente conversa com a pessoa e tenta entender, a gente vê uma pessoa com dependência emocional gigante ou que teve um histórico onde essa pessoa foi totalmente rejeitada ou não acreditada. Às vezes não precisa nem ser rejeitada, mas o fato de não ter sido acreditada na infância já gera uma pessoa instável. Aí eu olho a Fabíola, com não sei quantos mil seguidores lá, cara, não vou nem começar. Não vou nem começar, porque não é para mim isso. A primeira coisa que a gente tenta entender é o que ela quer, aonde que ela quer chegar. As pessoas não têm metas. Não têm metas. Eu trouxe 7 passos aqui que eu acho que é legal de ensinar para as pessoas, que eu geralmente coloco isso nas minhas mentorias.
é como é que ela consegue mudar. Porque eu passei isso na pele, quando eu quebrei em algumas vezes e quando a última vez foi, eu achei que eu não ia sair. E tudo muda. Só depende da capacidade que a gente tem de enxergar as coisas de forma positiva ou negativa. É o mindset, né, da gente. É. Às vezes a gente ressignifica as coisas e coisas que a gente não enxergava antes, de repente parece que um véu cai assim, e aí você flui, né? Mas olha só, a parte de inteligência emocional ou PNL, seja lá que nome a gente possa dar, hoje isso está na moda, falar de inteligência emocional, como tu mesmo dissesse. Mas isso é falado há anos na Bíblia. Isso é ouvir a voz de Deus. Aquele radinho que fica ligado é Deus falando com a gente. A gente tem a ideia de que quando Deus falou assim, seja feita em nossa imagem e semelhança. A gente é a imagem e semelhança de Deus. Só que as pessoas acham que a gente é a imagem porque a gente é parecido. E não, daqui a pouco Deus nem é uma pessoa carnal, é um próprio Deus encarnado aqui no corpo de Jesus, mas daqui a pouco a gente não é a imagem é de imaginação, o que a gente quer, o que a gente imagina para a nossa vida. Às vezes as pessoas não têm nem o trabalho de imaginar. Tem um autor, que é Eugene Nightingale, ele é muito antigo, ele falava que as pessoas não pensam. As pessoas têm medo de pensar. Se ele perguntassem para as pessoas o que elas estariam pensando, elas ficariam mudas, porque as pessoas não sabem o que querem. Eu sou o contrário, né? Porque eu acho que meu terapeuta diz que eu tenho obesidade mental, de tanto que eu penso. Ah, isso. Já tenho que fazer o contrário, diminuir o pensamento. Mas isso, assim, esse é um problema grande, assim, porque se tu subir numa ponte de comando e perguntar para um cara qual é o próximo porto seguro que ele vai. Ele está levando uma mercadoria, qual ele vai te dizer, eu estou indo lá no Porto de Santos, eu vou chegar tal hora e tal hora e tal hora. Ele sabe, porque ele tem uma meta. Ele sabe o que ele vai fazer. Perfeito. Às vezes, se eu te perguntar assim, Fabíola, o que tu quer para daqui a 5 anos? O que tu sonha para a tua vida? Pô, eu quero que meu filho seja assim, esteja funcionando aqui, estudando nessa escola, eu quero que ele já esteja assim. É isso. O que a gente quer para a nossa vida? As pessoas não sabem o que querem. Elas não têm a resposta pronta que nem esse cara. Eles sabem que para chegar nesse Porto de Santos, ele vai passar 90% do tempo sozinho. É só mar. Ele não vai estar vendo nada. Ele não vai estar vivendo, vai estar escuro. Até que um certo dia ele vai olhar, chegou. Mas porque ele se prontificou lá atrás a fazer todos os cálculos corretos para chegar. As pessoas só precisam fazer isso. O que eu vejo é que é muito difícil as pessoas saberem para onde elas querem. É verdade. A gente vai falar sobre metas depois. Como é que se constrói metas, né? Como é que tu consegue construir para poder ter uma? E essa questão, você falou do médico, do fisioterapeuta, né? A tecnologia hoje, ela ajuda ou ela atrapalha? Porque eu vi até um outro podcast, porque antes de ser apresentadora de podcast, eu era viciada em ouvir podcasts, né? E aí eu escutei um rapaz falando assim, existem 2 profissionais que vão sobreviver ao futuro. É o programador, o cara que sabe e entende de informática. Informática, nem sei se essa palavra existe, né? Que eu sou das antigas. Aula de computação. Quem viveu? Quem viveu, pois é. Hoje é TI, né? E o comunicador. Não importa a área que você esteja, mas se você souber se comunicar, fazer com que o outro entenda o que você está falando, aí você vai ser um excelente profissional. Então, você falou agora do médico, do fisioterapeuta, são pessoas que estão buscando, porque passam lá 6 anos na faculdade, 5 anos na faculdade, aprendendo medicina. Mas eu não sei vender o meu, né? Perfeito. Enfim, então, tu acha que atrapalha ou ajuda a tecnologia? A tecnologia faz parte das 4 inteligências que a gente tem, né? A gente tem a inteligência inata, que é a que a gente já nasce. Sim. Né? A inteligência adquirida, que é a que a gente constrói na faculdade, em seminários. A inteligência tecnológica, imagina, a gente está falando desse livro aqui, Jeb Blount falou isso aí há alguns anos atrás. Como é o nome do livro? Pra gente Como colocar na descrição os supervendedores utilizam a inteligência emocional para vender, para fechar mais negócios. Esse livro aqui, né, para quem trabalha com vendas, e também está todo marcadinho também, que isso aqui está no lado da... estudou mesmo. Na cabeceira. Depois tem outro que eu vou falar. A inteligência tecnológica, que é preciso, porque senão
tu pode se formar em medicina, tu vai ter teu consultório, tá tudo certo, tu vai ter aquilo que tu quer. Se tu quer ter uma ascensão, tu quer ser próspero, quer prosperidade para o teu negócio, sugiro que vá para as redes sociais, senão ou vai morrer ou vai ficar no limbo. E tá tudo certo, né? Tem gente que gosta e quer viver com o INSS, não julgo ninguém, né? Só que INSS, o nome já diz, né? Isso não será o suficiente. É vai mesmo, ter problema. gostei. Não vai ser o suficiente para ti. Depois você vai falar sobre previdência privada, investimento, essas coisas. Eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Sim. E isso Mas faz parte do planejamento, né? Como um tudo. E a inteligência emocional, as 4 inteligências. Então vamos lá, tecnológica, emocional. Isso, adquirida. E a inata. Inata. A inata Okay. que é o QI, que certo. a gente já nasce com ela, né? Tu vê, a inteligência, as 4 inteligências, incluindo a inteligência emocional, todos nós, aí o ideal, o melhor dos mundos, é que a gente consiga usar as 4. Porém, se eu tenho inteligência emocional, eu sei lidar com a gestão dos sentimentos, as emoções minhas e as dos clientes que eu atendo. Se eu sei lidar com conflito, se eu sou um cara pacífico, né, que isso também faz parte da inteligência emocional. Mas eu não tenho QI elevado, eu não sou um gênio, ou eu não tenho uma inteligência adquirida, eu não fiz faculdade, eu não li livros, eu estou 1000 anos na frente de um cara. Só se eu tiver inteligência emocional. Tu vê como ela é importante para isso. Então ela se sobressai diante das outras. De longe. Eu não preciso ter faculdade, eu não preciso ter diploma, não preciso ter nada. Não que não seja importante, tá? Eu considero importante porque a pessoa tem que estudar e tem que se desenvolver. Não só se desenvolver, mas passar por perrengues para poder começar a ter desenvoltura para a vida. Mas a inteligência emocional sobressai. E as pessoas estão começando a olhar um pouco para isso agora. Nesse livro que eu comentei, né, Inteligência Emocional, ele fala que existem, acho que 6 ou 7 tipos de inteligência. Tem a musical, tem a sinestésica, que é quando a pessoa é muito boa em algum esporte, né? Por exemplo, eu e a sua esposa, nós dançamos, então a gente tem inteligência sinestésica. Porque não é todo mundo que consegue. E aí tem a intrapessoal e tem a interpessoal, correto? Isso. E tem outras aí que eu esqueci. Mas, às vezes, eu não sou boa na minha inteligência, por exemplo, musical. Ok? Mas eu posso desenvolver a minha inteligência intrapessoal, que seria justamente o autoconhecimento, né? Assim? Como é que a gente consegue fazer com que a pessoa que tem um certo tipo de inteligência possa descobrir que tem essa inteligência? Porque, às vezes, você passa pela vida e você não faz o papel de se autoconhecer, de se desenvolver, de entender que eu sou bom nisso, então eu vou focar nisso aqui. Aí a pessoa, sei lá, por conta da família, ou por conta das redes sociais, ou porque alguém indicou, o outro ficou rico com aquilo, aí tu vai fazer uma carreira que não tem nada a ver com você. Como é que a gente descobre o nosso talento e foca nele, que é o tal do Ikigai, né? É o tal do descobrir para que tu veio para o mundo. Maravilhoso. Isso é muito bom. O Ikigai, a gente teve algumas imersões com o Ikigai e faz todo sentido. Porque a pessoa está olhando de novo, Fabíola, para dentro. A pessoa precisa parar. A gente tem 60, 70 mil pensamentos por dia. 90% deles é igual de ontem. E de ontem. E pior, grande parte desses pensamentos são dos teus pais, que eram dos avós. Então, a gente está replicando alguma coisa. E é aí que eu falo do sigo-seguidor. A gente não tem uma visão do que a gente realmente quer, porque a gente não para respirar, principalmente, que eu falo da meditação, eu falo muito de meditação. Aliás, eu consegui enxergar algumas coisas que não estavam fáceis para mim meditando. Que legal. Meditando. A Lisiane, que é uma amiga que me acompanhou muito tempo, me ajudou nesse momento, um dos piores momentos que eu passei, com meditação. Só olhar para dentro. E eu consegui sair disso meditando, porque todo mundo consegue enxergar, só que a gente não para. A gente não consegue ouvir
alguns momentos a gente não para. A gente continua fazendo o jogo do sigo-seguidor, sendo a média das pessoas que a gente se relaciona, média dos colegas de trabalho, de equipe. E o fulaninho está ganhando isso, estou ganhando isso, está bom. A gente não para se olhar e poder querer desenvolver mais para a gente. Então, eu vejo que é um platô que as pessoas geralmente ficam, né? Quando a gente consegue mudar, quando a gente consegue se observar, uma meditação, ou conversar com a gente, ou ouvir. Sabe aquela vozinha que a gente vai sair daqui, tu vai entrar no carro, vai vir ideias para te fazer. Não, mas aí tu vai pensar na dança, aí tu vai lembrar da fulaninha que dançou contigo, que não te olhou, fez cara para ti, porque tu dança melhor que ela. Essa conversa nos diz muita coisa. Sempre é ruim a conversa, né? A tendência é que a gente vai falar disso depois. Sim, os pensamentos negativos são maiores, né? São maiores, porque a gente dá mais... Se a gente ficar falando de doença aqui, é ruim. Uhum. Mas se a gente falar de prosperidade, é bom. A tendência do ser humano é negativo. Por isso que a gente tem um viés de negatividade dos vendedores, que a gente vai falar depois aqui. Ninguém gosta de vendedor. Mas comprar é humano. Desde que o mundo é mundo, existe compra, né? O problema é que a gente tem alguns rótulos e medo, que a gente só vai conseguir entender quando a gente para e ouve essa vozinha que está conversando com a gente e não tenta acalmar ela através de uma meditação, que a gente não vai conseguir nunca parar essa voz. A gente consegue controlar ela, fazer com que a gente tenha uma voz do que a gente quer. O que a gente quer, qual a tendência que a gente quer para a nossa vida, que prosperidade que a gente quer, o que a gente deseja para a gente. É aquela conversa íntima que a gente tem, tu contigo mesmo, não tu com o marido ou com filhos, é contigo. Te dá esse tempo. A gente está tão atucanado que às vezes nem isso. Isso é uma dor de consultório. Tá? A dor que as pessoas relatam, eu acho tão absurdo isso, que as pessoas não conseguem ter tempo próprio. Ou seja, eu estou na academia, estou fazendo uma atividade física, mas eu estou culpado por não estar produzindo ou por não estar trabalhando. E a pessoa se culpa por isso. Então, é aquela bola de neve, né? É horrível isso. Sim, eu falei para você que eu fiz uma viagem agora e não levei o computador. Foi a maior quebra de paradigma da vida. Total. Né? E o celular ficava no quarto, para não ter chance nem de usar ele para tirar foto. Mas tu viu que interessante que a gente falou de metacognição. Metacognição tem duas vertentes, né? Primeiro é a sensibilidade e o que tu faz com essa informação. Tu vai ter prova de matemática semana que vem e tu não vai bem em matemática. Tá, isso é um dado. O que tu faz com isso? Vai estudar. Vai contratar um professor particular, vai entrar no YouTube. Essa ação... Vai agir. Uhum. Isso, essa a ação é o que tu vai fazer depois. E a segunda é a crença. Como é que tu te vê merecedor disso? Permissão. A gente vai falar bastante disso. Como que tu te vê merecedor? Isso aí não é para mim. Tirar 10 em matemática, não, sem chance. Minha mãe era horrível. Matemática, todo mundo. O coleguinha fez lá também, o mês passado rodou, também não conseguiu fazer. Então, como é que tu te vê? Ou não, eu vou fazer, eu vou contratar um professor particular, realmente eu vou fazer. O que tu vai fazer vai determinar o fim que tu tem. O problema é que, às vezes, a pessoa não tem um merecimento. É o exemplo que eu dou de merecimento. A pessoa comprou um carro zero. Pagou 350 mil reais. Saiu na rua, passou um bitrem ali, uma cegonha, e demoliu o carro da mulher. O que significa isso? A pessoa ela tem capacidade de comprar o carro, mas ela não tem um merecimento. A gente atrai as coisas conforme o nosso merecimento. Pode ser que aconteçam coisas na nossa vida que são pelo nosso merecimento. E tem coisas que... Por isso que tu vê pessoas que são niveladas pela média, e tu vê, geralmente, a família meio parecida. Dificilmente tu vê algum que destoa. Quando tu vê um que destoou muito, é porque ele conseguiu sair do meio... Quebrar, né? Quebrar e olhar, ou seja, se enxergar, saber o que ele quer, ir atrás daquilo. Não é difícil. Sim. Não é difícil. Tem até um entrevistado que ainda vai gravar comigo, já está agendado, que a gente vai falar sobre constelação familiar.
E ele fala sobre isso, né? Que você quebra o ciclo da família quando você faz a constelação. Então, às vezes, tua avó, tua mãe, às vezes até a bisavó, e aí você vai, quebra, você cura para frente e para trás. A geração anterior e as gerações posteriores, entendeu? Eu já fiz 4 constelações e eu adoro fazer, porque às vezes você só com a terapia não consegue enxergar, e aí vem aquele negócio que... vai ter, viu, gente? Então, aguardem. O que eu queria perguntar a você, que foi até um vídeo que você entregou, né? Um conteúdo que você entregou nas redes sociais, falando que, você falou agora há pouco, né? Que a pessoa entrou no limbo porque ela se acostumou com aquele salário, com aquela rotina, com aquelas pessoas, mas ela está desconfortável. Mas ela não consegue ir. E tem um vídeo seu que você fala assim, o vendedor, para conseguir sucesso, ele tem que entregar mais. O que você quis dizer com isso? Por que as pessoas têm que entregar mais? O entregar mais, ele está subjetivo não no trabalhar mais, mas sim entregar mais para as pessoas, impactar mais as pessoas, servir mais as pessoas. Não tem como tu ter uma compensação desse trabalho, por exemplo, que tu está fazendo. Quantas pessoas tu vai impactar? Milhares de pessoas. Milhares. A pessoa vai poder ver esse teu vídeo aqui, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo. A gente vai poder impactar esse tipo de pessoas. Quando eu já estou com um sentimento de merecimento, viu? Isso, porque quando a gente entrega mais para as pessoas, conteúdo, compartilhar... E vem do coração, né? E de forma genuína, porque às vezes as pessoas... E a gente não pode julgar porque a gente não conhece, mas geralmente ou tem medo de compartilhar, ou vão falar que, olha lá, Fabíola está com aquele casaco chiquérrimo, vão botar olho em mim. As pessoas têm medo de... talvez fazer algo maior ou grandioso, porque estão pensando nelas. Ego, vergonha, medo. Quando tu bota isso de lado e tu pensa realmente na outra pessoa, tu liga a câmera e começa a falar, não tem problema, tu muda rapidinho. Sim. Tu começa a ajudar as pessoas. Quando eu comecei, eu acho que tu também deve ter passado por isso. Quando eu abri a câmera do Instagram, muitos anos atrás, comecei a fazer os primeiros vídeos lá, eu nem sabia o que eu estava falando, eu só queria falar, porque eu sabia onde eu estava, aonde eu caí, as pessoas que me ajudaram a levantar, e eu queria mostrar para as pessoas que isso era totalmente factível. A gente quebrou de uma maneira que eu não conseguia comprar comida, eu nunca imaginei que eu fosse passar com uma filha pequena ou que nós passamos. Hoje a gente ri, mas eu jamais imaginei que eu ia ter que passar por problemas sanitários ou com dificuldade pedindo dinheiro emprestado, cartão recusado. Eu nunca imaginei que eu pudesse passar. E foi uma coisa que a gente literalmente passou na pele. A gente sentiu o que era aquilo. Eu comecei a vender tudo, a gente vendia tudo que tinha. Começamos vendendo carro, depois a gente vendeu a casa. Eu comecei a vender violões, eu sempre fui da parte da música, então tinha muito instrumento, comecei a vender. Até o dia que acabou. Acabou. Eu não tinha mais o que vender. Eu olhei para minha esposa e falei assim, Alexandre, eu vendi o violão semana passada para pagar o aluguel. Eu não tenho o que vender. Como é que a gente vai fazer? E foi nessa hora que eu, ajoelhado, literalmente assim, eu comecei a fazer coisas que as pessoas que eu achava campeã faziam. Eu queria acordar de manhã cedo. Eu achava que todo cara que era próspero acordava cedo. Desde muito gurizão, eu já lia os livros. O dono da Microsoft acorda às 4h30 da manhã, faz atividades físicas, olha os e-mails, e eu achava que lá o máximo. Quando eu era gurizão, começava a acordar. Eu acordava às 5 horas da manhã, não tinha e-mail, não tinha nada. Eu ficava olhando para a mulher. Esse detalhe é importante, não tinha e-mail. Eu não tinha e-mail. Tinha 1 ou 2 que eu recebia ali, mas né? E era propaganda ainda. Uhum. Mas a vontade que eu tinha sempre foi de fazer isso. Sempre a imagem que eu tinha de um cara próspero é isso, o cara que levanta, o cara que faz tudo que eu faço hoje. Eu levanto cedo hoje, eu faço meditação, faço oração, eu faço minha caminhada, o cardio, eu faço o café para minha família. O milagre da manhã, né? Milagre da manhã, excelente. Só que eu terminei de ler esse livro e eu praticamente fiz a mesma coisa do que ele ensina no livro. Comecei a acordar às 5 da manhã, fazia as atividades até às 8, né? Que é o que eu faço hoje.
E teve uma certa hora que eu comecei a acordar às 4h30, porque às 5 já não dava. Olha que interessante. Que legal, né? Não, e o corpo, ele se adapta. Ele se adapta. Já toma banho gelado? Porque É que o banho gelado... eu comecei a tomar banho gelado, tô conseguindo. Mas é uma coisa que é para fazer. Você tem 3 choques que você tem que dar na sua vida. Desculpa te interromper, mas é o jejum, o banho gelado e os HIITs na academia. Isso te leva, assim, lá para as alturas. Assim, a imunidade sobe, cognição sobe. O jejum, eu fecho contigo 100%. O jejum, ele aumenta... Eu dificilmente janto. E aí tu vê, olha só que interessante. Mas desculpa, eu te interrompi, porque eu queria falar do banho gelado, porque é uma coisa que eu quero que as outras pessoas façam, porque eu desperto, assim, de um jeito, Michel. Mas tu toma banho gelado no chuveiro, tu não tem aquelas... Sim, no chuveiro. No freezer com gelo. Mas vai tomar banho gelado aqui no sul. Pois é, então, eu moro na Zona Sul, pô. Lá é menos... No inverno não mas tem dá como. aquela despertada, sabe? Sem Acorda na hora. Que muito bom. E mas aí conta aí tudo. Aí eu fiz esse estereótipo da pessoa que eu queria. E aí quando eu olhei para ela e falei assim, a gente não tem mais nada para vender. Não tem mais. E aí eu comecei a conversar com Deus. Cara, o que falta então? Porque eu já não tenho o que vender. Eu não vou parar de trabalhar. Eu estou trabalhando. Só que o que eu estava ganhando era para sobreviver. E ainda o simples ainda me comia grande parte. Então não tinha. E aí eu comecei a entender, através da meditação e conversando com ele, que eu não precisava vender mais. Eu precisava ser a pessoa que eu queria me tornar. Eu precisava ser ela, precisava viver já como se eu fosse um cara abundante. Eu precisava vender isso para mim. Eu estava vivendo na escassez total. Né? O que eu vou vender agora para comer amanhã? Isso é energia de escassez, totalmente oposto do dinheiro. Sim. E eu comecei a fazer isso. Olha que interessante. Né? Impressionante. Antes ser do que ter, né? Exatamente. Exatamente. Mas assim, é muito bom hoje eu falar. Sim. Usando um terno, conversando com as pessoas, andando de carro, podendo jantar. Eu não podia jantar. Eu tinha que fazer o que estava ali, que era o miojo. Ainda que a minha filha gostava ainda. Nos últimos dias, assim, quando não estava dando mais, assim, ainda que ela gostava de miojo. Mas todo dia, não. Não é para... Não, sim. Não. E eu não queria mais aquilo ali. Dada a circunstância, a minha esposa contraiu uma doença muito grave, que foi a endometriose. Então, ela não conseguia trabalhar, não conseguia fazer mais nada. Nos últimos dias dela, assim, pré-cirurgia, quando ela teve que retirar o útero, ela não fazia nada, só sangrava. Então, eu não conseguia... Eu tinha uma coisa com ela que eu precisava que ela me apoiasse para fazer as coisas. Ela não conseguia nem isso. Então, foi ali que eu disse, não, é comigo mesmo. O teu deserto. É o meu deserto, Fabíola, literalmente. E não é fácil, assim, passar. E a gente passou. E a gente conseguiu superar. E é isso que a gente hoje mostra para as pessoas, de que forma dá. Então, conversando, eu pedi e começou a ter todas as respostas para mim nos próximos dias. Foi naquela semana que a coisa começou a mudar. E aí a gente começou a prosperar, a gente começou a ensinar as pessoas, a gente começou a ter conexões com outros clientes, a gente começou a mudar a nossa percepção, o jeito que a gente se via. As pessoas nos viam diferente já e a coisa começou a mudar. Hoje é isso que a gente ensina. A gente não ensina hoje no nosso método High Sales, que é grandes vendas, como vender. Isso faz parte do processo. Mas a gente ensina antes a pessoa como pensar. Porque senão não adianta. Eu vou te ensinar técnica, tu vai vender. O não que tu receber, tu vai ou xingar o cara, ou tu vai voltar deprimida para casa e vai chorar com teu marido. Então tá tudo errado. A gente ensina resiliência, né? Em todo o resto, mas principalmente inteligência emocional. Então todo mundo pode, né? Então olha que interessante. Antes da situação mudar, você mudou aqui, né? Sempre. Você começou a dizer, ou eu mudo de dentro para fora, ou tudo que está ao meu redor vai ficar exatamente como está. Quando você começou a fazer os rituais de acordar cedo, meditar, fazer suas orações, né? Aí as coisas foram acontecendo. Isso é 100% energia.
100%. Você trocou sua energia. É. Aí você acha que é Deus. Claro, Deus, né? Pelo amor de Deus, eu sou mega cristã. Mas sim, Deus só ajuda quem cedo madruga, né? Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele não botou a mão naquela pedra para tirar no monte lá. Ele mandou os homens tirar a pedra. Tirarem. E depois ele fez só o que ele pode, o que só ele pode fazer. Pode sair, Lázaro. Mas o que a gente pode fazer, ele não bota a mão. Ele não vai te dar motivação. Ele não vai te dar força de vontade. Ele vai te dar todo o resto mediante a tua aplicação. Então, se tu for uma pessoa que, quando eu vi que eu não tinha mais o que vender, então que não era sobre o externo, era sobre o interno, eu comecei a mudar. Pô, antes continuasse com as minhas guitarras, com os meus violões, mas a gente precisa passar. Todo mundo precisa passar, né? E eu passei, e hoje a gente mostra para as pessoas que é possível. O que eu vejo as pessoas hoje, inclusive a gente vai pular um pouco aí, é que as pessoas não querem passar trabalho. Elas não querem. Então agora apareceu o digital, ótimo. Então nem sair de casa as criaturas querem mais. Né? E não, as pessoas têm que ter problema para resolver, tem que ter. Pega um carro usado, uma Elba antiga e vai cuidar, vai ter problema, vai ter dor de cabeça. As pessoas têm que ter coisa para se ocupar. Sim, porque a superação nos fortalece, né? Inclusive, era uma pergunta que eu ia te fazer. Tudo que você passou certamente fortaleceu você como casal, você e a Lê, né? Vocês fortaleceram como família, o espiritual certamente fortaleceu, né? Então, eu acho que essa coisa de você não desistir, mesmo que tudo esteja assim fadado ao fim, mas você não pode desistir, né? E aí, na venda, isso acontece demais. Sim. Eu tenho loja e chega assim, última semana do mês, o pessoal começa a ficar desesperado e aí começa a olhar para si e diz assim, eu não sou capaz, eu não consigo. Eu disse, gente, se vocês pensarem assim, aí vocês realmente não vão bater a meta, né? E aí, às vezes, eu nem tenho muito tino comercial, mas vou lá, dou aquela motivada, elogio, né? Para o pessoal entender que eles sim são capazes, senão não estariam ali esse tempo todo, né? Trabalhando. Mas sempre tem esse momento, assim, de duvidar, né? Isso acontece em todos. Tanto o vendedor de produto quanto o vendedor de serviço. Só que a gente é muito emocional. O vendedor, ele é emocional. Só que o comprador, ele é racional. Num processo de venda, o negócio se inverte. Por quê? Quando a gente está vendendo um produto, e isso a gente vai falar depois de dissonância cognitiva, o comprador, o teu prospect, o teu cliente, ele quer que faça sentido aquilo. Aquela reunião tem que fazer sentido para ele. Por isso que ele te dá um voto de confiança. Ele quer que tu seja agradável para ele. Então, ele é emocional. Ele começa sendo emocional. Por isso que na venda, geralmente, a gente tem que conectar com o cliente nos primeiros minutos. E não fazendo perguntinha boba, aleatória. Será que vai chover? Isso aqui é água? Coisas, né, irrelevantes. A gente tem que ter uma conexão com ele, uma conexão emocional, para a gente poder desenvolver uma confiança nele nos primeiros minutos. Mas a maioria das pessoas, dos vendedores, eles carregam um script do vendedor, que a característica é produto. Olha, minha empresa é maravilhosa, a gente fez isso aqui, passou por esses prêmios e tal. Então, ele é racional, o vendedor, e o cliente é emocional. Se a gente conseguir inverter isso na cabeça dos vendedores, né? Ser mais empático, ser mais emocional no início, fazer perguntas. As pessoas não sabem perguntar. Se o vendedor aprender a fazer perguntas, que isso é um processo que a gente tem também, ele consegue se conectar com esse cliente. O que acontece durante o processo? Durante o processo, a conexão desse cliente já, que era emocional, do prospect, do teu cliente, ele começa a ficar mais racional, ou seja, ele começa a ficar mais chata aquela conversa. E, por outro lado, o vendedor que começou a ser emocional, mais racional no início, falando de produto, ele começa a ficar nervoso, emocionado, que vai perder a venda e começa a ficar desesperado. E aí ele começa a falar coisa, falar, sem parar. Começa a dar desconto sem o cliente pedir. Nossa, começa a fazer objeção sem nem existir. Então, geralmente, tu vê, tudo é inteligência emocional. O vendedor, às vezes, se boicota, sabota ele mesmo,
por antecipar algumas coisas que não existem, só pelo simples fato de não se conectar, não ter conexão emocional com esse cliente e não saber fazer perguntas. Um dos livros, se tu me permite aqui... Sim, claro. Alcançando Excelência em Vendas, que é o Spin Selling. O Spin é um acrônimo de 4 letras, onde cada uma delas é algum tipo de perguntas e algum tempo num processo de vendas. É fantástico. E também foi esses 2 livros, eu fiz questão de trazer os 2, porque foram exatamente os 2 que eu li há tantos anos e que hoje ensino e leio eles até hoje. Mas um processo de vendas... O trabalho do vendedor é conduzir o cliente aos próximos passos. Só isso. Então, ele não precisa ser super ativo. Já viu aqueles vendedores falão que entram na reunião, cheio ou botando uma Mont Blanc aqui, um casaco de 10 mil reais, sabe? Não tem conteúdo nenhum. Geralmente, aqueles que são muito papudos, não tem conteúdo nenhum. Falam, não sabe fazer pergunta. Se não sabe fazer pergunta, não sabe ouvir, porque o cliente não vai falar nada. E aí não consegue vender. Né? Ou vendem só pela imagem. Quando a gente consegue, através de um processo bem estruturado de vendas, fazer perguntas para o cliente e acompanhar porque não adianta só fazer pergunta. Se eu fizer pergunta aqui do teu cachorro, não tem nada a ver com o que a gente está falando. Sim. Uhum. Mas se eu fizer perguntas interessantes e gostosas de tu falar... Ô, Fabiola, eu vi aqui que tu tem 2 filhos, tu tem essa empresa aqui há tanto tempo. Fala um pouquinho como é que foi construir isso aqui. A pessoa, quando começa a falar do que gosta, dispara na cabeça dela a dopamina e ela adora falar isso. Quando ela está falando, tu tem que te colocar no papel de ouvinte. Uhum. Só. E tu fica ouvindo. Balançando a cabeça, se conectando com ele. Né? Não pode estar o cliente falando e você olhando para o celular. Nunca. Conexão sempre no olho dele. Quando a gente consegue fazer esse cliente falar e ele começa a desenvolver uma história e tu vê que ele começa a entrar na história, porque às vezes ele começa e para. Uhum. Dá entre um intervalo e outro 3 segundos, de 3 a 5 segundos. Os vendedores, eles não aguentam aquilo. Eles não aguentam o silêncio. E eles já falam. Ah, pois é, então, mas me fala um pouco. Deixa ele falar. Se ele dá um tempo de 3 ou 5 segundos, se tu aguentar isso, ele vai continuar. Ele vai se conectar. E o ciclo se fechou. E aí, por que a gente tem que fechar esse ciclo? Porque quanto mais dopamina, quanto mais conexão emocional a gente tem com esse cliente, a gente entra para o time interno dele. E a gente quer isso. Ele quer que a gente seja semelhante a ele. Conexão espelho. Uhum. Né? Se tu tá assim, eu vou ficar assim. Se tu tá com a perna cruzada, meio de lado, eu vou ficar assim também. Eu vou me conectar o máximo que eu puder para estar mais parecido contigo, para mandar uma mensagem para o teu subconsciente que eu sou semelhante, que eu sou confiável, tu pode confiar em mim. Não vou falar mais alto do que tu. Não vou falar mais baixo. Vou usar o mesmo tom de voz. A fisiologia fala muito também, a questão da postura, o jeito que eu vou me comunicar. Se tu está parada e eu estou articulando, estou mexendo, estou falando. A conexão, a comunicação, ela fala mais do que palavras. Isso é um grande desafio, né, Michel? Porque Exato. Há clientes e clientes, produtos e produtos, serviços e serviços, né? Então, por exemplo, se eu estou numa loja de óculos escuros, eu tenho o cliente mais esportista e tenho o cliente mais sofisticado. Identificar isso no cliente para criar esse rapport é complexo. Qual é a pergunta ideal? Qual é difícil. Eu não sou do comercial, volto a dizer, eu não tenho expertise para isso, graças a Deus, né? Porque cada um no seu quadrado. Então, mas eu tenho um negócio, tenho um comércio e eu sinto falta disso, né? Vou dar um exemplo aqui. Meu marido é dono de uma empresa que vende um produto tecnológico que traz benefícios para a saúde, mas tem um valor, um preço um pouco alto. Atende classe A e B. Beleza. Chega uma pessoa na loja que está 100% focada em preço. Está comparando o nosso produto com o da concorrência, que às vezes o que a concorrência tem é muito aquém ao nosso. Como é que eu consigo fazer essa conexão com o meu cliente
e tirar da cabeça dele que o preço é a coisa mais importante que ele tem que buscar, entendeu? E sim deixar eu falar sobre os benefícios do produto, né? Isso é complicado, né? É complexo. Porque, vamos supor, eu vou comprar um celular. O celular, o vendedor, ele pode até saber todos os nomes difíceis e tecnológicos do aparelho. Mas, às vezes, a pessoa quer um aparelho de telefone para fazer uma ligação e acessa a rede social, beleza. É mais fácil essa venda. Bem mais. Né? Mas se tu quer vender um carro, por exemplo, que aí o público-alvo, né, talvez tenha um pouquinho mais de entendimento e já chegue sabendo muito. Isso é difícil, Michel? Por isso que é uma arte. Hoje, tu vender... Tu sabe que eu tô querendo que você fale, né? Qual é a solução? Então... Porque isso é uma inteligência, traz saúde, né? Entrega dinheiro para esse vendedor, ele fica feliz, ele gosta do trabalho, né? Essa descoberta aí. Mas assim, e desculpa te dar essa notícia logo a essa hora da tarde, não tem bolo pronto e a gente não vai vender para todo mundo. A verdade é essa. Quanto mais cedo a gente saber disso, menor vai ser a nossa expectativa e menos a gente vai se frustrar. Ponto. A gente tem que ser profissional e tentar ser o mais profissional possível e empático. Quando a gente tem empatia, não aquela empatia nível 10, né? Que é aquele cara que lá tem medo até de ligar porque tem medo de ser rejeitado, tem medo de incomodar o cara, então ele não liga, então esse vendedor que precisa prospectar, não prospecta, quebra a empresa dele porque ele precisa. Mas aquela empatia que tu te conecta com o cliente. E tu, de novo, tu vai fazer isso com perguntas, tá? Por exemplo, se tu estiver numa loja e tu vende anel, aliança de casamento, entrou um casal e toda mulher quer exibir a aliança mais bonita para as amigas. Ela quer isso. Mas tu olha para o marido está apavorado, ele quer deixar a mulher feliz, ele quer fazer tudo por ela, mas talvez ele não tenha condições de dar o que ela quer. O que a gente tem aqui? O vendedor empático, ele vai conversar, vai entender a parte financeira deles, porque ele não quer, primeiro, ferrar a vida financeira deles ali, não quer acabar com o casamento, briga, né? E também quer deixar ela feliz. Mas tudo vai começar na conversa, na pergunta. As pessoas precisam de pessoas. Os vendedores que são vendedores, eles gostam de conversar. E a gente tem que estimular as perguntas, estimular as pessoas a falar. O que eu te sugiro? E, geralmente, num comércio como tu tem, elas têm que conversar com as pessoas. Anota aí, você de casa. Anota, porque tem que fazer pergunta, tem que conversar com as pessoas. E o ato de fazer perguntas, ela deveria ter uma faculdade para isso, tá? Porque, e parece difícil, mas a gente só consegue ter inteligência na hora de fazer perguntas quando a gente está engajado com o cliente, de forma empática, tá? E de forma genuína. Ou seja, eu quero realmente atender aquilo, eu não quero bater meta, não estou preocupado com a minha meta. Eu não estou preocupado se a Fábio vai vir aqui e vai me dizer que eu não vendi nada hoje. Eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado com ele. Quando isso é de forma verdadeira e a gente sabe lidar com isso, sabe levar o nosso trabalho de forma leve e genuína, de novo, sendo redundante, mas a gente consegue, na hora, consegue conectar. Por que as pessoas têm esse viés de negatividade dos clientes, dos vendedores? Porque eles acham que os vendedores vão querer fazer um script de vendas, vão botar ele contra a parede, vão fazer perguntas e vai me dizer aqui que realmente eu tenho que comprar, eu vou ter que comprar. E daqui a pouco eu não quero. Eles têm esse viés de negatividade automaticamente com todos os vendedores. Então, a gente já tem esse rótulo. Segundo, quando a gente entra num lugar, vai ter uma passagem que eu acho muito... e eu faço isso, tá? Eu trabalho com isso, ensino as pessoas, né? Sobre os processos de vendas. Então, tem aquele vendedor que tem resposta automática. Quando tu entra, Sim. Gostaria de alguma coisa? Não, só estou olhando. O cliente que tem a resposta automática. Os clientes têm. Sim. Tem respostas automáticas. Assim, não quero, só estou olhando. Ou, não, cara, isso não me interessa agora. Ou, enfim, deixa eu olhar aqui sozinho. Ou respostas genuínas mesmo. Cara, isso aqui não faz sentido para mim. Teu produto eu gostei, mas a gente não tem hoje caixa para a empresa para adquirir isso aí, talvez o ano que vem.
São processos, são perfis de clientes, né? Por que eu estou te falando isso? Eu fui viajar uma vez, esqueci o carregador em casa, entrei numa loja no aeroporto para comprar um carregador. E o vendedor veio me atender. Poderia ele ajudar? Ele disse, não, só estou olhando. Eu falei, como eu só estou olhando? Eu fui comprar. Tu viu como Sim. Essa conexão que a Já gente tem? para não dar abertura para ele Exato. tentar oferecer, enfim. Exatamente. E não tem nada a ver. A gente ensina que é ao contrário. Então, claro, esse vendedor ele já é mais resiliente, né? Ele já é mais forte nisso, ele já sabe lidar com esse tipo de rejeição. Não são todos, tá? Mas deveria aprender a lidar com rejeições. Mas isso foi uma coisa que eu senti na pele e eu mesmo dei uma resposta simples para ele, rápida ali, e que não deveria. Acabei comprando o carregador e tá tudo certo. Mas não tem bolo pronto, tá? Sim. A gente tem que saber se conectar, saber perguntar e de forma genuína. Eu acho que conexão hoje para todas as áreas é importante. Inclusive, em outras entrevistas eu falei da nutrição. Né? Às vezes você atende um paciente e você entrega um plano alimentar para ele e aí ele não volta. E aí você se questiona, por que ele não voltou? Né? E aí, a partir desse momento que eu comecei a experienciar que clientes poderiam não voltar, pacientes não poderiam não voltar, eu passei a primeira consulta a ser apenas para ouvi-lo. Ótimo. Entender as dores. E eu descobri que muitos comem emoções. Que eles têm vergonha de começar a dieta e não conseguirem. E aí eu comecei a relaxar essa pessoa, né, esse paciente, quando eu via que ele estava 100% assim, não, agora eu confio nela. Aí eu disse, então agora a gente vai fazer um plano alimentar. Olha que interessante. Tu te conectou com os teus clientes, né? Uma das etapas que a gente foca bastante no processo de vendas é mudar o script do vendedor. Porque isso já está batido. Já está batido. Tu acha que o vendedor vai querer se conectar, vai querer fazer isso, vai querer fazer uma estratégia de vendas e tal. Quando tu vai para o lado do comprador, ou seja, tu muda o script de vendedor para comprador, a gente muda todo o desenrolar, que foi praticamente o que tu fez. Fabiola, obrigado por esse tempo que a gente está conversando aqui. O objetivo que eu tenho hoje é conhecer um pouco do teu perfil, da tua companhia. Eu não sei se vai fazer sentido o meu trabalho, tá? No final da nossa conversa, a gente vai ter um resumo de mais ou menos os pontos que a gente vai ligar. E se fizer sentido, a gente vai dar sequência, mas se não fizer sentido, pelo menos foi conhecimento que a gente conseguiu adquirir, a gente vai apertar as mãos e cada um vai para o seu lado. Quando a gente muda o script, ou seja, a gente diminui a barreira emocional que tem, mais um vendedor, quando a gente começa a surpreender ele de forma diferente do que ele está acostumado, a gente começa a desenvolver mais o intelecto dele e ele começa a enxergar a gente de outras maneiras. Mas, de novo, tem que ter técnica para isso e tem que estar preparado. E às vezes você tem que viver para poder saber o que funcionou e o que não funcionou. Né? Foi o que aconteceu comigo. Quando eu vi que não estava funcionando... Muito bom. Aí eu mudei, né? Eu queria que você mencionasse, você falou que fez umas anotações de um passo a passo. Não sei se são 5, 6, 7 passos, mas vamos tentar concluir aqui a entrevista, você falando, vai vender o peixe dele, então anote o Instagram dele, vai aparecer aqui. Muito bom. Fabiola, a primeira coisa que a gente começou a falar lá no início é a energia do dinheiro. Primeiro que ela é boa, ela não é ruim, ela não é maligno, como dizem, quem é rico não vai para o céu. Isso não existe. Dinheiro é bom e é por isso que hoje a gente usa a única moeda de troca que a gente tem. Tá? Antigamente a gente usava camelo, isso e aquilo para trocar. Hoje não, hoje é dinheiro. E o dinheiro é o meio que Deus deu para a gente poder sobreviver aqui. Bom, então, sabendo que o dinheiro ele é justo, o que a gente tem que fazer é jogar o jogo do dinheiro. Saber de que forma harmoniosa a gente consegue trabalhar com dinheiro. O que eu vejo as pessoas, a maioria delas fazendo? Elas recebem as comissões, o salário, as compensações delas e já saem pagando tudo que conta. Começa a pagar boleto, pagar a escola de filha atrasada, pagar isso, pagar a vizinha ali, um mercadinho que está devendo, começa a pagar tudo. E depois o que sobra elas usam com elas. Que energia, que orientação que a gente está dando, que sentido que a gente está dando para esse dinheiro?
de escassez. Eu vou pagar tudo que eu posso agora, porque pode ser que acabe, e depois eu começo a usar, eu uso o que der para mim ali, senão eu boto tudo no cartão de crédito. Como é que a gente faz? Pega 10% do que tu ganha e investe. Não guarda, não diz que isso é reserva de emergência, porque eu não acredito em reserva de emergência. A gente vai dizer, vou falar um pouquinho por que eu não acredito. Mas pega 10% do que tu ganha e investe. Guarda, isso vai ser isso que vai te deixar 10% mais rico a cada mês. E tu vai ter essa sensação de riqueza, que tu está investindo, tu está acumulando, ou uma letra de câmbio, ou um tesouro direto, ou um LCI, um LCA, uma ação, alguma coisa, mas não pega esse dinheiro e deixa numa reserva de uma poupança, por exemplo. Pega e investe. Tenha a disciplina e a atuação de um investidor. Compra ações, enfim, investe esse dinheiro. Tá? Esse cashback que hoje existe nos bancos, tu acha interessante? Cara, não, né? Pode cortar também. Sim. Aliás, voltando um pouquinho na história, quando eu estava naquele processo lá, até não sei, se não quiser botar aqui, tu pode cortar, mas só para te complementar. Te lembra aquela época, aquela hora que eu te disse ali que eu não tinha dinheiro para nada, Sim. nem para o simples? Eu abri uma conta, eu abri meu aplicativo e não sei por que eu fui olhar o saldo lá, estava 0,17 e tal. Aí eu tinha do lado escrito cashback. Aí eu apertei no cashback. Sabe o que era? Tinha R$83 no cashback. Eu estava rico e não sabia naquela semana. Deu para comprar o pão. Tudo, deu para comprar até o chocolate que a filha estava pedindo. E funciona. Não, meu marido, ele tem o cashback do Nubank. Agora, você quer um parêntese que eu não vou colocar. Ele já está com quase R$3.000. Ele não está mexendo. Impressionante. O Nubank é o que Aí mais ele falou, funciona. Fabiola, isso aqui, a taxa que eles utilizam é surreal, entendeu? Eu não sei como é que eles fazem. Mas é que eles são um dos maiores bancos digitais do mundo. Né? Aí tá parado. Ele disse que tá deixando lá o dinheiro. Mas já juntam 3 mil. Tu vê que loucura. Pois, vamos lá. Aí você tava falando, investir em ações, nananã. Isso. Pega 10% do que tu ganha e investe. Tem essa disciplina de tu investir. Tu é um investidor agora. Tem esses 10% que tu vai ficar 10% mais rico a cada mês. O restante divide em uma parte para pagar as contas e a outra parte, Fabíola, usa para viver. Por que eu digo isso? Por que a gente tem que ter essa energia do dinheiro? Comprar uma bolsa que tu queira, ou num restaurante, comprar um sapato, terno, alguma coisa que te dê prazer. Por que é importante a gente experimentar isso? Porque a gente tem que ter a energia, a emoção do dinheiro, porque o dinheiro é para isso. E não para escassez, para pagar conta ou para pagar... Não é. A gente tem que se pagar antes. Primeiro a gente se paga, investe e usa para a gente, e depois a gente paga o resto. Quando a gente está fazendo isso, a gente está mandando a informação que o dinheiro é para prosperidade, não para escassez, e a gente começa a acumular. Por que eu te falei que eu não acredito em reserva de emergência? Primeiro porque o nome já conota que isso pode acontecer, uma coisa ruim, e tu vai ter uma reserva para isso, tá? Não é errado, muita gente faz e muita gente, inclusive, nem isso faz, tá? Eu não acredito na reserva de emergência porque tu vai fazer uma reserva lá de 6 meses, por exemplo, tá? 6 ou 8 meses. Aí tu tem um acidente, fica inválido, não pode nunca mais trabalhar, aí tu tem o quê? 6 ou 8 meses para viver. Aí depois tu vai ter que pedir dinheiro para alguém. Eu trabalho com seguro. E o seguro que nós trabalhamos é um seguro de vida. Só que tem um paradoxo aqui. O seguro de vida que nós trabalhamos é um seguro para garantir a vida, não a morte. O seguro de morte é o que nós temos no banco. Ou seja, se eu morro, eu tenho um seguro de morte. É que a gente, aqui no Brasil, a gente chama de seguro de vida porque o brasileiro tem medo de falar disso. E, na verdade, é um seguro de morte. Eu tenho até seguro de enterro, gente. É funeral. Então, um papo ruim aqui. Mas para que a gente faz? Hoje, a gente tem mecanismos que tu tem um seguro se tu ficar inválido, se tu ficar incapaz, ou se tu ficar doente, ou ter um câncer, alguma coisa ruim que tu não puder ser produtivo, tu tem seguro que mantém a tua renda. Ou seja, eu tenho uma renda de R$10.000, Michel. Tá? Então, a gente vai fazer um seguro que vai provisionar esses R$10.000 de forma vitalícia. Isso é mais inteligente tu pegar X reais que tu guarda para fazer uma reserva de emergência, que vai te durar 8 ou 12 meses, ou pagar um seguro.
E tem um detalhe. É como se fosse uma previdência privada? É que a previdência é caro. Aham. É caro aqui no Brasil. A gente paga muito para entrar, durante e para sair. Lá na frente, a desoneração fiscal e a tributária é muito alta. Já o seguro, ele tem a característica de ser um seguro resgatável também. Por isso que muitas pessoas confundem com previdência, porque ele tem a modalidade de ser um seguro resgatável. Ou seja, eu estou pagando um seguro para me proteger e proteger a minha renda, se eu precisar. Se eu morrer, a minha família tem a minha renda. E se não acontecer nada, quiser cancelar lá na frente, eu resgato uma parte. Não vai mudar a tua vida, tu não vai ficar mais rico com isso, mas tem uma parte que tu consegue resgatar. Bingo! Um baita de um negócio. Então, não é mais inteligente eu guardar reserva de emergência. Eu pego essa reserva de emergência e invisto em seguro. E vivo com o dinheiro que eu tenho para pagar contas, para administrar minhas contas de casa e para eu viver. Porque quando a gente começa a ter essa emoção, essa experiência com o dinheiro, a gente consegue prosperar muito mais. Excelente, sensacional. Acho que a partir de hoje todo mundo vai repensar como usa o dinheiro, né? Lá em casa, eu sou um pouco polêmica, porque eu sou econômica, mas também, quando dá a louca, bora todo mundo viajar. E aí eu não tenho economia, entendeu? Ah, sim. É, porque se eu tô numa vibe que eu tô mal, aí eu penso, eu preciso de uns dias de relaxamento. Depois eu resolvo como é que eu vou pagar, entendeu? E eu consigo pagar. Engraçado que eu acho que a viagem faz eu voltar com uma energia e aí eu consigo honrar todos os compromissos sem problema. E isso é difícil por isso que foi interessante a gente começar a falar sobre autoconhecimento, né? Que você dá o passo e Deus dá a estrada, né? Impressionante. Michel, acho que foi super inteligente essa entrevista, esse bate-papo, né? Eu acho que o pessoal assimilou muita coisa assim diferente, até sugiro que você volte e assista tudo de novo, porque tem muita dicasinha assim que agrega para muita gente, né? E é um tema que a gente não tinha falado aqui ainda, porque a gente fala sobre saúde física, emocional, falei com vários psicólogos, vários médicos, mas saúde financeira não podemos achar que é menos importante do que todas as outras, né? Existem 5 saúdes: a financeira, a familiar, a espiritual, a física... Falei espiritual já? Emocional. Emocional, exatamente. 5 saúdes. Boa. Né? Muito legal. Geralmente eu peço no final um documentário ou um livro. Não sei se você quer indicar os mesmos ou se você quer falar mais algum para acrescentar aqui e a gente ir caminhando para o fim. Só para a gente finalizar, esses livros, eles vão abranger bastante a coisa do que a gente falou aqui. Inteligência emocional, né? Capacidade cognitiva e tudo mais. Porém, isso aqui é técnico. Sim. Tá? Fora a inteligência emocional, que eu acho que é um pouco também emocional. Só que Joseph Murphy, que é um escritor renomado e antigo também, eu gosto de pegar assim, o que já escreveram há 50, 60, 70 anos atrás. Inclusive, eu comprei um livro que é atual hoje, tem uma capinha bonitinha, mas eu comprei o retrô, o antigão. Fiz questão de comprar de colecionador, bem batido, ele está até bem amarelado, que fala sobre subconsciente, né? As leis como usar as leis do subconsciente, como é que funciona a cabeça. Tu está lendo um livro de inteligência emocional do Daniel Kahneman também, que é muito inteligente o livro. Ele não é um livro fácil de ler, né? É um livro bem complexo. Tem que ler estudando e marcando o texto, enfim. São livros assim mais difíceis, né? Mas não é uma leitura que tu fica na praia lendo. É um livro de estudo mesmo. Mas são livros que eu gostaria assim que a maioria das pessoas pudesse conhecer e ter acesso, né? O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy, também foi um dos primeiros que eu li dele, Poder do Subconsciente, que vai abrir o leque, né? Como é que funciona a cabeça? Por que a nossa cabeça é dividida em 2 cérebros, né? A parte emocional, 3 cérebros, na verdade. A nossa mente é dividida em 2. A parte emocional é a parte racional, que é o subconsciente, e o nosso cérebro consciente. A gente consegue entender de forma clara como é que é composto isso e por que a gente tem as ações e os comportamentos que a gente tem no dia a dia. Então, é uma leitura fácil, agradável, tu começa a te identificar com algumas coisas e é inteligente porque ele vai te conduzindo a tu mudar
como a gente falou no início, o cérebro neuroplástico, né? Então, tu começa a fazer coisas no teu dia, tu começa a ver mudanças. É fantástico. Como é o nome do livro? O Subconsciente? O Poder do O Subconsciente. Poder do Subconsciente. Isso, do Joseph Que legal. Murphy. Muito bom. Quem sabe é o próximo livro que eu vou ler. Boa. Michel, muito obrigada por sua presença. Acho que foi muito legal aqui. Quero te convidar para vir de novo com outros temas, porque a gente está sempre falando coisas que convergem, né? E eu acho que a gente pode falar só sobre inteligência emocional num outro momento, né? Dependência emocional também a gente pode abordar. Sobre superação, resiliência. Nossa, os temas são infinitos. Quero agradecer você que está em casa, no carro, no trabalho. Semana que vem estarei aqui novamente, quartas-feiras, às 19 horas. Um grande beijo. Até a próxima. Até mais.